Bem, dando continuidade ao controle cultural, vamos falar da variação do espaçamento. A variação do espaçamento é de extrema importância, porque a redução do espaçamento restringe a disponibilidade de luz para as plantas daninhas. Cerca de 8 em cada 10 plantas daninhas possuem o metabolismo fotossintético C4. As plantas de metabolismo C4 são exigentes em luz, pois a fotossíntese é mais custosa do ponto de vista energético. Então, a redução da disponibilidade de luz nas entrelinhas limita o desenvolvimento das plantas daninhas, de forma que, à medida que reduz o espaçamento, menos luz chega à superfície do solo e isso prejudica o crescimento das plantas daninhas. Nós vimos isso em fisiologia vegetal. A carboxilação da planta C3 custa 3 ATPs e 2 NADPH, enquanto uma carboxilação da planta C4 custa 5 ATPs e 2 NADPH. São 2 ATPs a mais. São 2 ATPs a mais na planta C4. Como essa energia química tem como fonte a luz, então observe que, controlando a incidência de luz na superfície do solo, controla a planta daninha. É um importante método de controle de planta daninha, essa variação do espaçamento, porque controla a disponibilidade de luz que chega na superfície do solo. Tá? Então, a variação do espaçamento pode alterar o tipo de planta daninha infestante pela modificação do ambiente de luz, principalmente por alteração no crescimento, pela alteração na luz e na temperatura. Por que isso? Observe que a variação do espaçamento pode alterar o tipo de planta daninha infestante pela modificação do ambiente de crescimento. Isso porque altera a disponibilidade de luz e altera a temperatura. Uma vez que menos luz chega na superfície do solo, a temperatura também não vai ser tão alta. Isso minimiza a temperatura. E isso pode minimizar a germinação de algumas sementes. Então, dando continuidade aqui ao método cultural, vamos falar da cobertura do solo, que é uma importante forma de manejo para controlar a planta daninha. Esse método consiste no uso de coberturas vegetais vivas ou mortas, como adubos verdes, mas que controla as plantas daninhas pelos efeitos físicos e ou alelopáticos. Então, a cobertura morta sobre o solo pode ter um efeito físico. Por que físico? Porque ali o impacto das gotas de água, das gotas de chuva, no solo já são minimizados. Isso já é um controle de erosão. Além disso, minimiza a incidência de radiação solar e, com isso, minimiza a temperatura. Sementes de plantas daninhas que precisam de elevada temperatura para germinar já não irão germinar. Além disso, as plantas daninhas que já estão germinando, pela menor incidência de luz, poderão ser controladas. Além disso, tem um efeito alelopático, porque se você usar uma cobertura do solo, uma cobertura viva no solo, e essa planta, quando você cortar e ela já ser uma cobertura morta, as folhas liberarem substâncias alelopáticas, podem controlar plantas daninhas. Além disso, tem os efeitos benéficos para o solo. Né? Então, algumas culturas são utilizadas, como aveia, crotalária, feijão de porco, nabo forrageiro. São plantas utilizadas como adubo verde. Os resíduos de cultura sobre o solo, conhecidos como palhadas, são importantes coberturas do solo. A cobertura do solo promove o controle de plantas daninhas por alterar a incidência de luz, promover modificações na umidade e temperatura do solo, liberar substâncias alelopáticas, dificultar a quebra de dormência das sementes. Então, além de controlar a incidência de luz, e isso já ocorreu um controle da temperatura, também é um controle de umidade do solo. Por que é um controle de umidade? Se a temperatura fica menor no solo, não altera tanto, por ter menos incidência de luz, não vai evaporar tanta água, e aí já tem um controle sobre a umidade. Então, note que é de uma importância imensa essa cobertura do solo. E essa umidade já é uma umidade que está disponível para a planta de interesse econômico. O uso de coberturas vegetais promove benefícios para as culturas, por incrementar a matéria orgânica do solo e ciclagem de nutrientes, por exemplo, com plantas fixadoras. Melhorar as propriedades físicas, como estabilidade de agregados e porosidade. Melhorar as propriedades químicas, como fornecimento de nutrientes e capacidade de troca de íons. Melhorar as propriedades biológicas, como condições para o desenvolvimento de micro-organismos. Esse método de controle de planta daninha, o método cultural, ele é extremamente interessante porque ele promove benefícios claros a nível de agricultura, porque isso nós aprendemos em fertilidade do solo, aprendemos em química do solo, aprendemos nas matérias de solo a respeito disso, dessa importância de aumentar a matéria orgânica do solo. Mas note que tem um efeito a longo prazo, porque óbvio que esse método de controle, ao longo do tempo, você vai ter menor incidência de planta daninha e menor gasto com produtos químicos ou com outros métodos de controle. Note que é um método muito interessante para ser utilizado com o objetivo de obter sucesso no longo prazo. Controle físico. Então, o controle físico muitas vezes é feito
com o uso de calor, de fogo, né? O fundamento dessa prática é fornecer uma temperatura letal para as plantas. Não é uma prática conservacionista adequada, mas é utilizada em muitos lugares do mundo. Apesar de proibido no Brasil, o fogo é muito utilizado para a limpeza de terrenos baldios, quintais e pastagens infestadas. É muito utilizado no centro-oeste, em muitas regiões. Aqui, para terreno baldio, em Palmeiras, isso aí é... Tem gente que detesta alimento que tenha químico, que usou produto químico, só quer comer orgânico, mas adora botar fogo no mato, no fundo do quintal. Tem gente que prega que aplicar herbicida para planta daninha é o fim do mundo, é um pecado. Tem gente que prega que usar um inseticida para controlar uma praga não pode de jeito nenhum. Que o alimento tem que ser orgânico, porque o alimento orgânico é isso, é aquilo. Mas aí pega, vai no fundo do quintal e bota fogo no mato, no fundo do quintal. Eu não entendo essa ideologia, é totalmente, no mínimo, controversa. No mínimo, controversa. Então, o fogo é proibido no Brasil, né? É proibido o uso do fogo para esses fins. Então, lança-chamas portáteis, né? Costais, o lança-chamas portátil, costal ou tratorizados, praticamente estão em desuso pelo custo de combustível, né? Queima de operadores, danos nas plantas cultivadas e maior eficiência dos herbicidas em relação a esse uso do fogo. A solarização é outro método físico, consiste no uso de um filme de polietileno sobre a superfície do solo antes do plantio. Então, e se o filme não permitir a passagem da luz, inibe a germinação da planta daninha pela ausência de luz e excesso de temperatura. Caso a planta daninha germine, alta temperatura levará ela à morte. Geralmente utiliza esse filme por 60 a 75 dias, no período mais quente do ano. Então, note que a alta temperatura, mesmo que a planta daninha germine, e às vezes pode até germinar, porque a temperatura quebra a dormência da semente, mas não que ela germina, ela morre, porque a alta temperatura a plântula já não suporta. A inundação é um método de controle também utilizado, consiste em inundar a área para controle de plantas daninhas sensíveis como tiririca. Então, é um método que não é barato, inundar a área, e que não é fácil, né? Mas em muitos cultivos de arroz, por exemplo, pode controlar a planta daninha pela inundação. E existem métodos mais sofisticados, né, que usam aí ultrassom, micro-ondas, né, e descargas elétricas. Utiliza-se aparelho de descarga elétrica, aqui um exemplo, um aparelho com 2.200 RPM para controle de plantas daninhas, muito utilizado em cultivos orgânicos. Tá? Então pode utilizar equipamentos para promover descargas elétricas ao invés de usar herbicidas e outros produtos químicos, já que não é pregado por quem pratica agricultura orgânica. O controle mecânico tem como fundamento, o controle mecânico consiste no controle de plantas daninhas por imposição de força física ou utilizando equipamentos. O arranque manual, que consiste no método mais antigo de controle de plantas daninhas e basicamente resume-se no arranque das plantas indesejáveis. Então o arranque manual é o primeiro método de controle de planta daninha e é importante até hoje. Carece de disponibilidade de mão de obra. Consiste de um método de baixo rendimento. Consiste num método eficiente de controle para pequenas áreas e baixa infestação, muito usado em hortas, jardins e linhas de plantio. As plantas são arrancadas manualmente com o cuidado de não quebrar apenas a parte aérea. Busca-se retirar a planta inteira com a raiz. É um método muito utilizado em jardins, em hortas. Tem hortas que a gente entra e vai arrancando as plantas daninhas manualmente. Então o arranque manual ainda continua sendo um método importante, porém não importante para a agricultura de longa escala, né? A capina manual é um dos métodos mais antigos, não é o mais antigo, mas é um dos mais. É eficiente e ainda utilizado rotineiramente em agricultura familiar, em agricultura de subsistência. Também pode ser utilizado na agricultura de longa escala, muitas vezes para corrigir a aplicação do herbicida que não chegou entre plantas, né? Então, principalmente em culturas perenes. Algumas características. Consiste carece de disponibilidade de mão de obra, a capina. Consiste em um método de baixo rendimento. Acredita-se que seja um homem demore 8 a 12 dias para capinar 1 hectare. 12 homens para capinar 1 hectare em um dia. Então, um método de baixo rendimento. Utilizado em plantas onde a roçadeira ou herbicida não atingiu. Então, geralmente, a capina é um método importante? Importante como um método auxiliar a outros métodos. É isso que eu quero colocar para vocês.
para você não escolher um método de abraçar ele e criar carinho por ele e fazer uma aliança eterna com esse método. Tá? Que você utilize mais de um método e muitas vezes um método corrige a falha do outro. Isso é interessante, isso é um manejo integrado de plantas daninhas. Ainda com o controle mecânico, né, tem a roçada mecanizada, que consiste no uso de roçadeiras acopladas ao trator para roçar a área entre as linhas. Então é de extrema importância a roçada, né, muito mais eficiente do que a capina. Algumas características: alta eficiência diária na roçada, necessidade de pouca mão de obra, redução do tamanho da planta daninha, mas geralmente não resulta em morte, porque corta a parte aérea. A roçada ecológica, em que os restos de plantas arrancadas nas entrelinhas são jogadas entre as plantas, é muito eficiente. Porque imagina aí, roça nas entrelinhas e não consegue ser entre plantas. Mas aí, na hora de roçar as entrelinhas, joga entre as plantas o mato cortado. Se essa planta cortada não se propagar vegetativamente, aí é beleza, aí é uma benção. Por quê? Porque ela vai ser uma cobertura morta para outra planta daninha que está entre plantas. Consiste num método muito utilizado em plantios perenes, pera de rodovias e terrenos baldios. O controle biológico ele tem como fundamento, ele consiste no uso de inimigos naturais capazes de reduzir a população de plantas daninhas. No Brasil, o controle biológico não é utilizado em longa escala, mas há registro no controle de Euphorbia heterófila com o uso desse fungo aí, Bipolaris euphorbiae. Então, o uso de aleloquímicos através de cultivo de espécie alelopática é uma forma de controle biológico. Então, o controle biológico pode ser utilizado por nós, sim. Pode ser utilizado de uma forma muito eficiente. Se adotarmos, por exemplo, o uso de plantas com capacidade alelopática. Fale um aí, Fábio. Sorgo. Fale outro aí. Girassol. Então, muitas vezes, nós podemos estabelecer um método de cultivo de sorgo, além do cultivo para colher, além do cultivo para colher, para obter alta produtividade, a gente pode estabelecer, por exemplo, um esquema. Um esquema que eu falo é um croquis de produção, em que a gente coloque mais plantas de sorgo por hectare, entendeu? E que em determinado período, quando as máquinas precisarem entrar na área, a gente entre cortando aquele sorgo que não vai ser utilizado para a colheita e ele fique sobre o solo, porque a folha tem um potencial alelopático pelo menos 1000 vezes maior do que o sistema radicular do sorgo, libere essa substância alelopática e controle a planta daninha ou até a germinação de algumas plantas daninhas. Isso é um método biológico, você está utilizando substâncias alelopáticas para controlar a planta daninha. Então, não precisa necessariamente ser um inimigo natural da planta daninha. Pode ser uma substância que inibe o crescimento da planta daninha. Então, isso é extremamente interessante.